Bom dia, gente. Nossa conversa hoje é sobre Jornada do Herói e, por extensão, os três atos da narrativa cinematográfica, no caso aplicados ao cinema. A gente tentar dar alguns exemplos, definir algumas coisas básicas, mas lembrando sempre, assim, importante lembrar sempre, tá, gente, que existem vários tipos de narrativas diferentes, estilos diferentes de cinema. O que a gente está falando aqui é de uma determinação clássica de contar histórias, de narrativas que pode ser aplicada de diferentes formas. Isso vai depender do estilo do filme, vai depender do gênero do filme. Então, evidentemente, não dá aqui para a gente falar de todos eles. No avançar das aulas aí a gente pode dar outros exemplos, mas fica essa ressalva que eu sempre digo: não existem regras, não existem normas, não existem leis para contar histórias narrativas. Existem alguns princípios básicos que geralmente os roteiristas seguem, porque a gente está falando de roteiro. Eles seguem em função de transformar a história deles em mais atraentes, mais fascinantes, ou mesmo contar uma história no estilo independente, que ele não vai se preocupar muito com isso, enfim, vai depender muito do objetivo. É, uma das coisas que eu já li sobre isso foi o roteirista do Inárritu, que ele falou assim, a primeira coisa que é necessário para contar uma história é definir o estilo do filme que você vai fazer. Então, definindo o estilo do filme que você vai fazer, você tem condições de adotar certos princípios que são necessários para aquela história. Então, assim, tentando resumir a jornada do herói, é exatamente isso, né? É uma jornada. O filme é uma jornada. Os personagens se movimentam no tempo e no espaço, num arco narrativo, dependendo do formato da história. Curto, longa, média, série, novela, todas elas têm arcos narrativos que dependem do formato. E eles vão, se a gente pensar naquilo que eu também já comentei para vocês, que o que o roteirista faz é criar necessidades para esses personagens, e a partir de se cria necessidade, cria-se obstáculos que vão resultar em conflitos pelos quais ele vai passar durante a história, para que chegue no final da história ele seja um personagem que se transformou. Eu gosto muito de falar dessa coisa da transformação de personagens, porque quando a gente fala jornada do herói, parece um herói, não é isso, tá? Eu acho que é, se a gente pensar no nosso cotidiano, a gente sai de casa, volta para casa e às vezes você volta uma pessoa diferente. Aconteceu alguma coisa com você que você é diferente. Não quer dizer que seja uma mudança radical, drástica na sua vida, mas você vai repensar algumas coisas, né? E eu acho que a gente está vivendo um momento dessa crise do coronavírus que eu tenho certeza que no final dela nenhum de nós vai ser a mesma pessoa. A gente vai ter outras questões a se levantar, outros desejos, outras necessidades, enfim. É isso que acontece na vida das pessoas e é isso que o roteirista faz, tá? Então, basicamente, já por extensão falando dos três atos do cinema, da estrutura ternária, que também não é uma lei, também não é uma norma, a gente está falando de princípios básicos, o roteirista vai criar os protagonistas, criar necessidades, obstáculos para eles, e à medida que o filme vai desenrolando, ele vai fazendo aquelas famosas viradas de roteiro, em que algumas questões fundamentais são postas para ele precisa resolver aquilo naquele momento, e a partir daí, às vezes, a história ganha outro rumo, né? Que chamamos o nó dramático, ponto de virada de roteiro, enfim, tem algumas terminologias associadas a isso. Então, se você for pensar, basicamente, a gente já falou um pouco sobre isso. A primeira parte do filme é a apresentação de personagens, se apresenta os personagens. À medida que a partir do momento que se apresenta personagem, tem um conflito entre eles, que é um conflito básico, é, e esse conflito vai motivar outras questões, por exemplo, no relacionamento deles, ou numa solução de um possível fato que aconteceu, ou uma outra necessidade que apareceu. Então a segunda parte do filme, que é uma parte maior, esses atos vão sendo desenvolvidos, se desenvolvem esses atos entre os personagens. E na terceira parte, perto do clímax do filme, geralmente tem outra virada de roteiro, que aí o filme se encaminha para o clímax, para o final. Então é introdução, desenvolvimento e desfecho. Basicamente seriam esses três atos básicos da narrativa cinematográfica. É nesse momento que os personagens se desenvolvem, se transformam,
buscam outras necessidades, aparecem outros conflitos. É nesse desenrolar da história que acontece. Eu vou começar citando um filme que eu assisti recentemente, que é um filme independente, muito intimista, só para vocês entenderem que às vezes os conflitos não são grandes conflitos assim que vão motivar a personagem se transformar no herói. É um filme chamado A Fera na Selva, do Paulo Betti e da Eliane Giardini, brasileiro, né? É recente, agora de 2019, ou 2020, não me lembro bem agora. Baseado num texto do Henry James, muito bonito, filosófico, numa novela dele. E começa exatamente com. Eu vou citar porque ele tem uma estrutura básica muito interessante. Apesar de ser um filme independente, de ser um filme de um estilo completamente diferente das narrativas que a gente está acostumado de cinema, porque ele é completamente teatral. Os personagens trabalham com impostação de voz, com gestos para as câmeras, como se estivesse diante de um público de teatro. Ele é bem livre nesse aspecto do estilo narrativo. No início do filme, o protagonista, que é exatamente Paulo Betti e Eliane Jardine, que escreveram e dirigiram o filme também, eles se encontram ali num passeio turístico e relembram que se encontraram 10 anos atrás num barco. E começam a conversar sobre isso, tentar rememorar o que aconteceu entre eles. Ele lembra de alguma coisa, ela lembra de outras. Então é esse momento de conhecer esses dois personagens que estão em busca, às vezes, de um passado, de uma memória. Logo mais na frente, eles coincidentemente, a personagem, a Maria, João e Maria, né? A Maria vai trabalhar na mesma escola que o João trabalha. Ela é professora de literatura e ele é um professor de português. Então é um outro encontro, tá? É um outro encontro ali que acontece entre eles. E nesse encontro eles começam uma relação de amizade, tá? E aí acontece o famoso ponto de virada. Você já apresentou os personagens, eles já se conheceram, você sabe quem eles são. É um professor de português, uma professora de literatura, os dois de meia idade, o perfil físico deles determina isso claramente. São pessoas de um nível intelectual maior, são professores, enfim. Aí, num determinado momento, a Maria diz para ele, num passeio de carro, que, que ele não se lembra de tudo que aconteceu 10 anos atrás. E ela conta para ele que ele revelou um segredo para ela, uma confidência extremamente importante, e naquele momento ele se lembra dessa confidência. O espectador não sabe exatamente nessa hora, ele vai saber pouco mais na frente, ele não sabe o que significa, que confidência foi essa, mas quando ele desce do carro e ela vai embora, ali se instaurou a chamada virada de roteiro. O filme mudou. Tá? Porque essa confidência que ele fez para ele vai ser determinante para a narrativa daí para frente. Porque o relacionamento entre os dois vai mudar completamente. Eles vão continuar se relacionando, é um filme belíssimo, tá, gente? Assistam. Eles vão continuar se relacionando, mas esse fato que aconteceu, essa confidência que ele contou 10 anos atrás, mudou o destino dos personagens. É um filme que vai se transcorrer em cerca de 30 anos na vida desses personagens, 30, 40 anos, não sei exatamente. Eles começam ali meia idade, vão terminar o filme idosos. E lá no final do filme, tudo isso que eles têm que resolver a partir dessa confidência vai ter um desfecho inesperado, que é o clímax do filme. Quer dizer, os dois personagens chegam ao final do filme completamente diferentes daquele encontro fortuito que eles tiveram. Repensando a Vida é um belíssimo filme sobre memória, sobre lembrança, sobre destino, sobre aquilo que você não enxerga em determinado momento que está na sua frente e que é o mais importante para você e você não enxerga ou não dá importância para isso, e lá no final, mais à frente, você vai relembrar isso. E isso é determinante para esses dois personagens. E aí a gente está falando de um cinema independente, né? De um cinema estilo autoral. Quem são esses personagens e como eles chegaram no final dessa jornada. Aí a gente está falando de uma jornada longa, né? Uma jornada talvez de 40 anos, que magicamente, que só o cinema consegue fazer isso, ela se transcorre basicamente em menos de 1 hora e meia, com as elipses, com tudo que é necessário para contar
essa história, tá? Mas transformação de personagem. A jornada do herói é isso. Eles chegam no final do filme diferentes daqueles personagens que eles começaram. E isso pode ser uma transformação intimista, psicológica, quer dizer, a necessidade que eles têm é uma necessidade, pode ser aparentemente superficial, mas é muito mais uma necessidade interior dele. Vou citar um outro filme chamado Ladrões de Bicicleta, porque aí a gente vai falar de um arco narrativo menor, tá? Que acontece no final de semana, que é o neorrealismo italiano. Mais para frente a gente vai conversar um pouco sobre o neorrealismo italiano também. O Antônio começa na casa dele com conseguindo um emprego depois de 2 anos desempregado. É um filme pós-guerra na Itália, pós-segunda guerra na Itália. E ele consegue, mas para isso ele precisa de uma bicicleta, e a bicicleta dele está empenhada. Então, nesse primeiro momento do filme, ele tem que resgatar essa bicicleta, apresenta a Maria, o filho dele, a casa em que ele mora, a realidade dele de desempregado. Tudo isso está na chamada exposição dos atos, exposição dos personagens. Ele consegue resgatar a bicicleta, consegue o emprego, e no primeiro dia de trabalho dele, ele vai feliz para esse emprego. Então a gente está falando da vida cotidiana de um trabalhador, que é uma característica do neorrealismo italiano. A gente está falando de um outro estilo de cinema, que é o estilo mais realista, mais documentário da realidade. E nesse momento ele sai para trabalhar. No primeiro dia de trabalho dele, que é num sábado, roubam a bicicleta dele. Tá? Ele é roubado. E na verdade aí ele perde a principal ferramenta do trabalho dele, porque sem a bicicleta ele não consegue emprego. Tá? E aí ele vai na polícia, a polícia fala que não tem tempo de buscar ladrões de bicicleta. E ele vai passar o domingo, o filme se passa grande parte num domingo, o domingo inteiro percorrendo as ruas de Nova York, a periferia de Roma, as ruas de Roma ali, a periferia, buscando a bicicleta, tentando recuperar a bicicleta. Ele e o filho dele, menor. Então, em apenas um dia, aconteceu a virada de roteiro, que é o roubo da bicicleta. Depois vão acontecer outras viradas. Mais na frente, ele vai conseguir encontrar o ladrão de bicicleta quando o filme se encaminha para o fim. Em apenas um dia, no final do filme, o Antônio faz um ato extremo que ninguém esperava, que a gente não esperava, que é a outra virada do roteiro, que determina em quem esse personagem se transformou. Então, e termina o filme ele voltando para casa, tá? De mãos dadas com o filho. Então, depois de cerca de 10, 12 horas de procura pelas ruas de Roma, ele comete um ato extremo no final do filme. E quando ele volta para casa, ele não é mais aquele personagem que começou o filme feliz, porque conseguiu um emprego, porque a bicicleta dele vai conseguir sustentar a família agora. Então a gente está falando de um estilo, um outro estilo de filme que acontece a mesma coisa, a transformação de personagem, a jornada do herói. Ele se movimentou num tempo e no espaço, ou num tempo e espaço mais longo, como os 2 personagens do Fera na Selva, de 40 anos, tá? Ou num tempo e espaço mais curto, como Ladrões de Bicicleta, isso acontece basicamente um dia. Tá? Então é isso que é importante pensar nas narrativas cinematográficas. A jornada do herói, basicamente, ela faz isso. Ela busca essas relações entre personagens, esses conflitos entre esses obstáculos, e que passo a passo eles vão se transformando, buscando outras necessidades. E aí, tá, gente, eu queria que vocês pensassem muito numa coisa. É psicológico. Tá? No curso de roteiro do IEC, que eu coordeno, a especialização em roteiro, nas 3 turmas que a gente fechou até agora, a gente sempre teve psicólogos estudando roteiro. O Tarkovsky diz que todo roteirista, no fundo, ele é um grande psicólogo, um grande terapeuta, porque você está trabalhando com questões psicológicas de personagem, questões muito íntimas de cada personagem. Então é uma coisa interessante você pensar, né, como que às vezes você entra tanto no íntimo desse personagem para contar a história dele que você acaba construindo um personagem que nem você mesmo esperava. E às vezes no final do filme esse personagem é tão diferente do quando ele começou que às vezes até o roteirista mesmo se assusta com aquilo. Pô, que personagem é esse, né? Quem é essa pessoa? Quem é esse protagonista? Enfim, eu vou continuar um pouco mais no próximo vídeo. Até!